Olá, está começando agora mais um Equilíbrio Cast, o podcast que é dedicado ao equilíbrio emocional, saúde mental, segurança psicológica. A gente gosta de falar sobre isso aqui, né? E está sendo uma delícia fazer esse bate-papo aqui e convidar gente tão legal para vocês conhecerem também. Hoje não podia ser diferente, né? Quando eu pensei em falar um tema aqui, falar sobre líderes, entender o desafio que o líder tem no que está posto hoje, né, gente? O mundo, depois da pandemia, deu uma boa adoecida. E a liderança não é diferente. E aí, quando falo em liderança, eu preciso chamar um especialista em liderança. E a nossa convidada de hoje é uma treinadora maravilhosa, coach de líderes, de times, amiga querida, Isabel Oliveira. Isabel tem, assim, um currículo extenso. Eu vou deixá-la se apresentar. Mas, assim, quando a gente fala de líderes e times, é com ela. É com ela que é a melhor bola que ia ser quicada. Então, se apresenta, minha amiga. É um prazer ter você aqui pra gente bater esse papo gostoso. Eu que agradeço o carinho, né? E toda essa apresentação dá até mais responsabilidade. Aquele friozinho na barriga. Bom, quem é Isabel? Sou uma mulher intensa, estudiosa, amo conhecimento. E gosto muito de treinar líderes por um motivo. Nem todas as pessoas sabem porque eu escolhi trabalhar com lideranças, mas na minha última turma eu falei qual era o meu propósito e eu acho que vale começar esse podcast, né? Que legal. Com esse propósito. Por que, Isabel, você decidiu treinar líderes? Pelo impacto que esses líderes podem provocar nas famílias, nas empresas, nos seus colaboradores diretos. Porque a gente sabe que existe um limitador para treinamentos. As empresas, elas muitas vezes economizam em treinar todo o seu time. Mas os líderes são privilegiados. Muitas vezes eles são cotados para treinamentos. E esses líderes podem desenvolver essas pessoas. E eu decidi, então, fazer esse efeito multiplicador através das lideranças, porque eles têm o poder para transformar situações e têm contato direto com mais pessoas. Legal. E a gente pode causar esse impacto positivo. Isso é muito legal, né? E eu fico olhando, Bel, vou chamar de Bel, e você fica à vontade também para chamá-la de Bel. Pode chamar, tranquilo. Eu fico olhando o seguinte, o líder, eu que tenho me dedicado a estudar cada vez mais sobre segurança psicológica, e é pesado a gente falar que é uma das responsabilidades, né, do líder. Eu acho pesado porque quantas vezes esse líder também está massacrado, né? Ele também está achatado dentro da empresa. E assim, eu ouço muito, vejo muito, assim, a culpa é da liderança, é a liderança é responsável pela segurança psicológica do time, eu concordo, mas eu concordo em partes, né? Porque acaba que esse líder é jogado, né, também nas costas dele uma responsabilidade que muitas vezes não tem também alguém cuidando dele. Como é que tem sido para os seus líderes? O que você tem visto aí principalmente pós-pandemia, né? Porque parece que o negócio ficou mais intenso, né? As pessoas ficaram mais sensíveis, as pessoas ficaram mais, enfim, em geral tem um desequilíbrio emocional que está posto, está colocado aí. Não é uma obrigação, mas é algo que está posto. Como é que você tem visto isso aí com os seus líderes? Bom, Karine, quem nos ouve, existem estudos já demonstrando que as pessoas estão se recusando a sentar na cadeira da liderança. Por quê? Isso não começou de ontem, mas a pandemia ela trouxe uma reflexão sobre os nossos valores, sobre a questão da qualidade de vida, sobre a questão do cuidado com a família, com os relacionamentos. E o que são valores? Gosto muito de lembrar isso, porque nas organizações nós somos muito acostumados a compor com cultura, com tripé, missão, visão e valores, e ficar na tela do computador, nas paredes, nos crachás, e não ser vivenciado esses valores, né?
E valor nada mais é do que aquilo que mais importa na sua vida e o que te governa. E se os nossos líderes não tiverem como desenvolver pessoas com um forte valor, esse líder se perde porque ele só vai estar focado nos resultados. Ele se perde enquanto pessoa, se perde enquanto líder. Então eu acredito que neste tempo que nós estamos vivendo no século XXI, o líder que vai não só sobreviver, mas sobressair e impactar, é aquele que tem como valor número 1, como diz o John Maxwell, ser um desenvolvedor de gente. E quando ele se propõe a assumir esse papel, ele promove esse ambiente de segurança psicológica e se blinda, se cuida, se abre para ser cuidado. Do contrário, ele vai remar contra a maré. Ele vai estar envolto, né, nesse sistema de produtividade tóxica, de comando e controle, e vai sim se ver sozinho, porque os times não estão mais respondendo a essa sistemática tóxica. E vai adoecer, né? Essa que eu acho que é a pior parte, né? Porque a gente tem ouvido e visto, né, tanto líder adoecido. E talvez por conta disso, né, as pessoas já estão não querendo mais a cadeira, né? Consciente ou inconscientemente é uma responsabilidade, né? E quando eles se percebem tendo que fazer aquilo que está fora do seu escopo de valores, eles optam por não fazer. Aqueles, claro, que têm essa grade de valores alinhada, né? E quando você me falou sobre o equilíbrio cash, eu achei interessante, porque no programa que eu desenvolvo de gestão de inteligência comportamental, esse equilíbrio entre o ser, né, o autoconhecer, o outro, que é esse respeito no relacionamento interpessoal, e o contexto, nada mais é do que criar condições para estar em movimento, estar integrado de forma sistêmica no organismo vivo que é a organização, porém em equilíbrio. Esse é o nosso desafio. Uau. Não é fácil. Não é fácil, mas é possível, né? É possível quando nós nos dedicamos a conhecer sobre gente. Veja que as estatísticas mostram que os líderes na nossa geração, eles precisam conviver não só com o desafio da saúde mental e emocional, mas com o desafio dos interesses de 6 outras gerações. Nossa, gente. Aquilo que motiva um jovem que está entrando no mercado de trabalho não é a mesma motivação de um profissional que já está no seu final de carreira. Uau! E como conseguir conciliar isso? Nos estudos que eu tenho feito, eu gosto muito da ferramenta de alinhamento neurológico, que é conhecido também como a pirâmide, né, de evolução, a pirâmide de mudanças. Sinceramente, se eu pudesse interferir no curso da história, eu falaria que todo líder, para assumir uma posição, deveria ter acesso a essa ferramenta, e por isso que eu escrevi um livro com essa ferramenta. Só essa ferramenta. Muito bom. Foi a primeira que eu destaquei, porque eu ouvi um vídeo um tempo atrás de um professor que foi acometido de uma doença e ele gravou a sua última aula. Nossa. E depois que eu assisti esse vídeo, eu fiquei imaginando, eu falei, se fosse minha última sessão, se fosse a minha última contribuição, o que eu deixaria como legado da minha história de treinadora para os meus líderes? De verdade, a pirâmide de alinhamento neurológico. Essa pirâmide do processo evolutivo, para mim, é uma ferramenta incrível. Por quê? Quando a gente fala em alinhamento, a gente chama o equilíbrio. Sim. E o equilíbrio, ao contrário do que muitas pessoas podem imaginar, que o Cortella fala, é a questão de você estar num movimento cadenciado. Sim. E não você estar no estado de inércia. É o contrário da inércia, né? É aquele andar de bicicleta mesmo que a gente estava comentando antes de iniciar.
E essa pirâmide, ela permite isso. Se você me permitir, eu vou dar uma palhinha sobre o que tem nesse alinhamento. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Quem está ouvindo certamente falou assim, gente, eu quero saber como é que é isso? Como é que eu, como é que eu adquiro seu livro? Como é que é? Conta aí pra gente. Claro que te dou uma super palhinha. Toda a palhinha do mundo. Então, primeiro vamos naquilo que mais importa, que é explicar a ferramenta em si, em pequenas linhas por conta do nosso tempo, mas que vai sim promover o conhecimento da sua audiência. A pirâmide de alinhamento, ela responde algumas perguntas e ela exige como pressuposto para fazer essa caminhada evolutiva, fixar um alvo. E o alvo aqui seria então a liderança, a sua liderança, a liderança de cada um que está nos vendo. Então, a minha liderança, e eu pergunto, num primeiro nível dessa pirâmide, qual o ambiente que esse líder precisa estar? E quando eu falo em ambiente, pode ser considerado o ambiente físico, e a gente pode ampliar para o ambiente também na questão da segurança psicológica, na questão dos relacionamentos. Como está a construção desse ambiente? E abrindo um parênteses, a maioria das pessoas pedem demissão dos seus chefes e não dos seus locais de trabalho. Então, o líder tem responsabilidade? Sim. Sim, tem. Então, ele precisa entender que ele proporciona esse ambiente. Ele que está com a batuta. Ele é o maestro dessa grande orquestra. Ele dita o ritmo da música, a sua harmonia. Ah, mas e se os músicos não estiverem afinados, não estiverem interessados, quiserem fazer uma carreira solo, tocar diferente? Cabe ao líder convidá-los a procurar outro grupo, outra orquestra. Sim. Porque o líder, ele é essa pessoa que supostamente tem esse poder. A gente sabe que no serviço público, em determinadas empresas, as pessoas exercem a função, mas não têm o poder. E fica complexo. Você liderar alguém que você não pode treinar. Liderar alguém que você não tem o poder de admitir ou demitir. Nossa. De dar um feedback, de acompanhar. Fica mais desafiador ainda. Então, no mundo de ideal, o líder é aquele similar a um treinador de futebol. É aquele que escala o seu time, é aquele que conhece o seu time, que sabe qual a posição que cada um pode jogar melhor e dar o seu melhor para o coletivo. E aí entra a gestão da inteligência comportamental. E tudo isso dentro de um contexto, dentro do ambiente. Então, no ambiente, eu respondo aquela pergunta do 5W2H que eu sempre falo que é a senha da liderança. Onde eu estou nessa liderança? Que lugar eu tenho que ocupar? Que lugar que eu tenho que preparar e proporcionar? Ah, Isabel, quando eu penso no ambiente, vale pensar no 5S, no programa de simples organização? Vale, porque ambiente também é composto por estrutura. Vale pensar na estrutura física, tecnológica? Sim, porque isso também proporciona um alinhamento dessa liderança e, querendo ou não, o ambiente interfere no nosso comportamento. Então, o primeiro nível que o líder precisa varrer é o ambiente. Varrer no sentido de conhecer muito bem. Colocar uma lupa, né? Exatamente. Eu tenho um mestre, que é o Massaro, que ele fala antes de fazer qualquer coisa, dê 3 voltas em volta da sua casa. Ou seja, conheça o seu ambiente. E eu falo muito nas minhas mentorias com os meus líderes que gestão não se faz dentro da sala lendo monitor de computador e lendo relatório. Gestão se faz fora da sala. E quando eu falo de ambiente, eu falo para realmente se levantar e conhecer. Gostava muito daquela parte do Fantástico, onde o líder se muito legal se era, vestia, né, de colaborador e fazia o papel ali para entender viver os bastidores, porque é muito fácil usar a caneta. O difícil é nós conhecermos. Isso dá trabalho. Isso é liderança. E isso é o que desenvolve as pessoas. Então, subindo o nível, falaria de ambiente a tarde toda.
Tem um livro que eu gosto muito, que é Força de Vontade Não Adianta, que eu fiquei muito enraivecida a primeira vez que eu li o título. Falei, como assim? Eu sempre tive tanta força de vontade, não funciona? Se força de vontade não funciona, o que funciona? Mas no final o livro fala que o ambiente, ele nos ajuda quando a força de vontade falha. Olha que interessante. Uau. Não é sobre não ter força de vontade, é sobre ter elementos para que essa força de vontade possa se sobressair. Então, Apoiar a força, né? apoiar a Muito bom, força, muito fantástico. Segundo nível, comportamento. De que adianta você ser um líder, de estar num ambiente bem estruturado, tecnológico, com comportamento ainda imaturo? Eu ouço muito dos times. Depois que se tornou líder, se tornou outra pessoa. Mudou, virou outra pessoa, não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Uhum. O comportamento mudou. E voltando ao Cortella, ele fala que poder e dinheiro não muda as pessoas, mas amplia aquilo que ela já é. Ai, ai, ai. E aí é a grande pergunta: quem você é enquanto pessoa que está assumindo esse papel de liderança? Então, os comportamentos no pipeline da liderança, a gente percebe que cada nível de liderança, o líder precisa ser treinado e desenvolvido em competências diferentes. Porque uma vez que ele é responsável tão somente pelo seu trabalho, ele é líder de si mesmo. Depois que ele começa a liderar um grupo, ele vai ser líder de pessoas. E depois, ele ascendendo nesse pipeline, ele vai ser líder de líderes de pessoas. Depois de negócios, depois de vários negócios, até chegar na posição de CEO. Então, são as mesmas competências? Uma vez líder para sempre? Não. De jeito nenhum. Então, esse comportamento ele precisa ser visto. E quando a gente fala em comportamento, os líderes torcem o nariz. Né? Parece que é uma coisa tão irrelevante. Afinal, eu aprendi a me comportar desde cedo, quando eu era criança. Eu já sou líder. Para que treinar comportamento? E aí eu respondo, para que você possa se adequar ao ambiente e responder aos seus diferentes papéis de uma forma intencional e produtiva. Uau. Então, comportamento é importante. Então, você alinha. E aí eu volto lá na escola. Lembra da época da biblioteca? A gente estudava. Tinha gente com um comportamento adequado dentro da biblioteca, não tinha? Nossa. Ficava ali concentrado na sua mesinha, quietinho. E muita gente com comportamento falando alto. É isso. Mesmo estava sabendo, num né? ambiente propício ao estudo, ao aprendizado, estava na biblioteca, mas com um comportamento inadequado. Nas nossas empresas. Verdade. Existem muitas pessoas que estão no local certo, mas com um comportamento inadequado. E existem líderes dessa forma. E aí a gente tem aqueles casos, né, mais bizarros para a gente entender. De assédio, os casos onde a segurança psicológica não é garantida, as manifestações de preconceitos, a questão da diversidade e da inclusão, que é desafiadora para determinados nichos, para determinadas lideranças. Então, nós precisamos fazer esse alinhamento. Estamos subindo nos degraus da pirâmide. Ambiente, comportamento e agora. Eu fui elevada a um cargo que demanda outras competências. Que competências são essas? Que habilidades eu preciso desenvolver? Perceba, para que o líder tenha equilíbrio, ele precisa estar em constante aprendizado. Então aqui abro outro parênteses. Os líderes que eu mentoro têm uma característica em comum. Eles são ávidos por conhecer. Conhecer a si mesmo, conhecer o outro, conhecer os contextos. Isso faz um líder ser desenvolvedor de gente. Está em constante aprendizado. E voltando lá no John Maxwell, que eu sou realmente apaixonada, ele fala que se você chega ao topo, se você olha para os lados e está sozinho, você não é líder. Eu costumo dizer que, primeiro, que o aprendizado, o conhecimento não ocupa espaço, né?
Eu ouvi isso há muitos anos atrás e eu acabo reverberando isso. Conhecimento não ocupa espaço. E aí alguém fala assim, mas quando que... Você já deve ter ouvido isso, né? Quando que você vai terminar de estudar tanto, de querer conhecer tanto? E aí essa é a resposta-chave, né? Não acaba, né? É um equilíbrio, é um em movimento ascendente para manter Fantástico. a performance. Eu não conheço um exemplo, uma metáfora melhor para aprendizado do que os atletas profissionais. Eles acabam de ganhar uma medalha, fazem uma pequena pausa para recuperação e já estão de novo no treino. Então, é isso, né? É essa metáfora. Se você quiser ser campeão na sua liderança, na sua área de atuação, não é sobre uma medalha, um único campeonato, né? Sim. É sobre estar em constante treinamento. E aí, nós passamos pelas competências, habilidades e atitudes para aperfeiçoar o comportamento dentro desse ambiente, e aí entramos no nível das crenças e valores. E sabe qual é o curioso dessa pirâmide, quando a gente se debruça no estudo dela? É que os níveis elevados, eles transformam os níveis inferiores. Então, por conta de uma crença limitante que um líder tem, ou fortalecedora, um valor que ele tem enraizado, intencional, consciente, ele muda o comportamento, ele muda o ambiente. Esse é o poder da crença e do valor. Isso é lindo, né? É isso aí que é lindo. E né? se você tem um comportamento que está distorcido, sem equilíbrio, mudando a sua crença e estabelecendo seus valores, você conquista o alinhamento, o equilíbrio. Então, meu líder, se eu posso chamar a sua audiência Claro. assim, cuide das suas crenças, aquelas suas verdades incrustadas. Que você pensa sobre gente, que você pensa sobre sua liderança, sobre o seu poder de influenciar, determina o que você faz. Uau. Determina quem você é. E aí, o nível acima é a identidade, a missão. Eu sou líder por quê? Qual resposta eu quero dar para essa instituição, para essas pessoas? Quem eu sou determina o que eu faço e me libera para eu merecer o reconhecimento, que é, afinal, o desejo de todo ser humano, não só dos líderes. Sim. Sair da invisibilidade, tornar-se importante, não no sentido de famoso, mas de ser importado, sim, para a vida das pessoas. E qual o problema? Sim. Eu falo para os meus líderes que são mais influentes, mais comunicadores, que gostam mais de conexões, eles gostam de palco, esse perfil gosta de palco. E está tudo bem gostar de palco. E tem outros que não, que são apoiadores, gostam mais da análise, gostam mais da caverna, dos bastidores, e não tem certo e errado. Mas o que nós precisamos entender, eles sempre me perguntam após o teste, tá bom? É isso? Esse teste me confere, né, as condições de eu continuar nessa função? Eu falo, não é sobre conferir ou não as condições, é se está adequado ou não ao momento e à função. E essa adequação é a palavra do século. Não só para líderes, mas para colaboradores, para seres humanos. Para ter equilíbrio nos dias de hoje, com tantas mudanças, sim, nesse mundo bunny, nesse mundo VUCA, se nós nos fecharmos em nós mesmos, em perfis de comportamento, em estilos de liderança, em conceitos enraizados e nos tornarmos pessoas rígidas, nós perdemos o contexto. Então, a palavra-chave para a liderança hoje é a adequação, fantástico, é a adaptação. E esse é o nosso desafio, porque é desconfortável. Te tira daquele lugar quentinho e gostoso que é a zona de conforto. Eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Eu cheguei aqui, eu que fui o fundador dessa empresa e sempre deu certo. Comando e controle vai continuar sendo assim. Mas
a notícia é que o mundo requer equilíbrio. E como nós estamos na interseção de várias gerações, aquilo que funcionou no século passado não é aquilo que nos levará para o próximo século. Então, nós precisamos adequar nossa mentalidade, nossas crenças, nossos valores, para que os nossos comportamentos sejam adequados e a nossa adaptação seja feita no ambiente. Olha que lindo. É bonito. Fala para mim. É bonito. Eu amo MBA, amo faculdade, doutorado, pós-doutorado, mas eu te confesso que foi no curso de programação neurolinguística que eu aprendi sobre as pirâmides de nível neurológico. Não estou fazendo, assim, apologia a não cumprir, né, o currículo tradicional. Tem que cumprir, isso é condição básica. Mas é interessante entender sobre como o cérebro funciona, como a gente aprende, como a gente evolui. E no topo da pirâmide é aquela pergunta fatal nos treinamentos de líder coach que alguns líderes ficam assustados. Sabe qual é? O que você vai deixar quando você não estiver aqui mais? Como que vão se lembrar de você? Você é muito boazinha na pergunta. Vai lá, vai o pé no peito, vai. Os seus dias estão contados, só que você não sabe qual é esse último dia. E tudo que você tem feito, as suas escolhas, renúncias, a sua jornada, quando chegar ao fim, se você tivesse o poder de olhar para você no último dia e ver as pessoas em volta na cerimônia de despedida, para ficar mais leve, para o seu podcast para ter equilíbrio. Nossa. Na sua cerimônia de despedida, o que você gostaria que as pessoas que estivessem ali digam ao seu respeito, falassem a seu respeito? Nós precisamos pensar nisso. Porque esse é o nosso legado. É aquilo que nós vamos deixar depois que nós não estivermos mais nesse plano. E todas as minhas escolhas, os ambientes que eu frequentei, os comportamentos que eu tive, as competências que eu adquiri, todas as pessoas que eu impactei, todas aquelas minhas crenças, os meus valores, a minha identidade, a minha missão, isso culminou em quê? Eu costumo dizer, quando nós esticamos o elástico, vamos lá, nessa viagem ao futuro, que a programação neurolinguística chama de ponte ao futuro, e vemos lá na frente esse caminho de volta e nós não vamos ter essa oportunidade, né? Assim, grosso modo falando, quando eu olho tudo isso, valeu a pena por quê? Nossa, eu fui boazinha mesmo. Você não foi boazinha não, mas acho que é isso, né? Mas eu não sou boazinha. Você não é boazinha. Isso me instiga muito, né? Como você quer ser lembrado quando você não estiver mais aqui? Essa sua jornada valeu a pena por quê? Por quê? O que você deixou? E eu acredito que nós alcançamos esse equilíbrio nas nossas ações, olhando o outro, olhando a nós mesmos e olhando o contexto, a partir dessa história que a gente escreve todos os dias. E aí aquelas mensagens de final de ano que a gente recebe, que eu gosto muito. Todos os dias nós temos uma página em branco para ser escrito. O que você decide escrever hoje no capítulo da sua liderança? Quais pessoas você quer impactar? Que ambientes você quer estar? Que resultados você quer ter? A que custo? Hoje, eu fiz a mentoria de um líder pela manhã, que ele se mostra muito produtivo, muito resolutivo. Ele é um D adaptado, ou seja, um autoexecutor adaptado ao ambiente. E ele falou para mim, muitas vezes eu olho os meus resultados, mas eu não fico feliz. Aí eu, fala mais sobre isso, me deixa entender. Ele, porque eu sei que às vezes eu tenho que fazer muita hora extra. Às vezes eu quero cuidar da minha saúde e a demanda é tão grande, eu me sinto tão sobrecarregado que eu deixo de fazer minha atividade física, eu sei que é importante. Eu deixo de passar tempo
com a minha família, em nome desse resultado. Essa é a dor da liderança. Sim. Esse é o peso dessa responsabilidade. E eu te pergunto, uma pessoa que tem um fundo emocional de tristeza e frustração, ela vai garantir segurança psicológica para os seus colaboradores? Não. Por um determinado tempo, eu acredito que sim. Sim. Porque vai estar no automático. Mas tem uma hora que a corda rompe. E na linguagem popular, que eu gosto muito, é que o balde transborda. E você não tem preguiça de enxugar aquela água. Então, antes que transborde, nós precisamos fazer esse mecanismo de repor nossa energia. E é esse o centro do meu treinamento. Para que o líder ele se blinde nas suas emoções, nas suas pausas e obedeça fielmente. Eu adoro pirâmide, né? Essa de alinhamento neurológico é a pirâmide de Maslow. Uhum. Ou seja, garanta a satisfação das suas necessidades fisiológicas e a do seu time. Não há que se falar em viver missão, visão, valores e ter um propósito que transcenda. Se o básico, se o meu sono não está em dia, isso aí. se eu não tenho tempo, direito, se eu preciso me alimentar no computador, no celular, isso aí. Se eu não consigo ter relacionamentos afetivos, essa troca, me alimentar, me energizar. Então, qual é a sua fonte de reabastecimento de energia? Por quê? Porque se você se reabastece, você tem o que dar. Aquela lei básica, universal. Dar e receber. Mas para dar, nós precisamos ter uma fonte. Qual é a sua fonte? Uau. E quando a gente une essas pontas, a gente consegue o equilíbrio. E o líder também só vai conseguir ter a visão, né, dessa necessidade, falando da pirâmide de Maslow, quando ele também tiver a consciência da necessidade dele, né? Excelente. Porque se ele abre mão, ele acha que todo mundo tem que abrir. Isso aí. Hoje eu falei sobre um líder que... Conhece meu líder? Dando exemplos para ele. Tem líderes que ficam nervosos quando o seu braço direito pede férias. Uau. Eu estava lendo um artigo hoje e estava refletindo muito sobre isso, né? Já foi aprovado na França, agora em Portugal, sobre a desconexão digital. Para que as pessoas, para que os colaboradores de uma empresa não sejam interrompidos fora dos horários. Respeito às pausas, né? O respeito às pausas. E, assim, o WhatsApp depois das 18, para poder lembrar de algo de amanhã. Aproveitar para falar no sábado, para segunda-feira resolver. Já adiantar, né? Já adiantar a vida. E aí já está se discutindo sobre isso, né? Esses limites, né? Esses limites, porque nós estamos vivenciando um aumento absurdo, né, lá no Ministério do Trabalho sobre os processos, né, do assédio moral, e as pessoas entrando cada vez mais com esse recurso aí, porque sentindo que o líder não o respeita, enfim. E o líder está sendo achatado nesse meio, porque ele também tem que produzir, ele também tem números, ele também... Então, a gente vai falando cada vez mais do quanto é importante uma consciência coletiva, né? E de cima a baixo na empresa, né? Da alta gestão até para que, de fato, seja uma cultura, né? A cultura de um comportamento seguro, né? E é só assim, né? Porque senão não adianta. O líder, se ele por si só... Não, senão ele perde o emprego dele. É, isso aí. Está em jogo aí Caraca. a questão da empregabilidade. E é complexo quando você chega no nível de maturidade da sua carreira, você abrir mão, né, do seu sonho, que era ascender. E quando você chega no lugar que você sempre quis, você entende que aquele não é o lugar. Olha que situação, né? E quando você falou aí, eu pensei,
onde nós vamos parar? Quem vai dizer, chega, basta, chega disso. Nós estamos nos matando em nome de uma produtividade tóxica, onde fica ruim para todas as partes. Nós estamos nos perdendo nesse contexto de velocidade, ameaçados, né, pela inteligência artificial. Hoje eu li um vídeo de um professor que eu gosto muito, que ele estava questionando aí as posições de trabalho que irão desaparecer até 2027. 2027 está ali, né? Quando a gente começou a estudar inteligência emocional com Augusto Cury lá no ano 2000, lembra? Que tinha aquela profecia que em 2020, 50% das pessoas estariam adoecidas emocionalmente, mas pós-pandemia, hoje a estatística é que 87% está adoecida. E antigamente era assim, nessa profecia estimativa, né, do Augusto, era 50% seria ou eu estou deprimida ou você está aqui. E só que hoje 87% significa que a gente também está com um percentualzinho, que a gente precisa também cuidar das nossas emoções. Então hoje estamos todos estimulados ao extremo, as nossas crianças com alto índice, né, de TDAH, e nós precisamos cuidar, porque é essa sociedade que nós queremos para o futuro. Tanta facilidade, tanto conhecimento, tanta coisa boa, mas com preço tão alto. Alto, muito alto para se pagar, verdade. Um preço muito alto. Então nós precisamos refletir sobre que tipo de líder nós queremos ser. Líder de pessoas, líder de processos, líderes de negócios. Mas se os negócios são feitos por pessoas, vamos deixar de cuidar das pessoas? Então nós precisamos encontrar esse ponto mesmo de equilíbrio, porque nós sabemos fazer isso. Nós somos inteligentes o suficiente e o nosso corpo fala, ele dá sinais. Então ninguém precisa chegar pra gente e falar, olha, cuida do coração. Quantos líderes eu tenho que têm problemas de estômago, gastrites, problemas de coração, pedra no rim, sim, estresse. O corpo tá aí, né? O corpo fala. E se nós não somos capazes de liderar o nosso próprio corpo, seremos capazes de governar toda uma organização? Eu li essa semana que a palavra de ordem para motivação, deu uma palestra no final de semana sobre motivação 3.0, e eu me inspirei no livro do Daniel Pink, que é Motivação 3.0. E o ápice da motivação é a autogestão. Então, se o líder ele perde a motivação, é porque ele não está fazendo sua autogestão. Minha gente. Então, a gente vai lá no cume da pirâmide e volta na importância do líder de si mesmo, o primeiro estágio da liderança. E tem jeito. A notícia boa é que tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. E olha, se você é líder, está ouvindo esse podcast, segue Isabela na rede social, vai lá escarafunchar lá, buscar sobre essa história da pirâmide neurológica, esse alinhamento neurológico, porque isso me inspira, ouvindo você falar, me inspira a ser melhor enquanto líder daquilo que eu faço. Sim. E eu descobri esses dias, só para a gente finalizar aqui, uma pessoa me trouxe um trabalho, né? Me trouxe o resultado de um trabalho, e na hora que eu peguei o resultado, eu fiquei bem brava. Eu sozinha, sabe? Eu e o computador, falei, puxa vida, que incompetência. Eu pensei. E aí, em seguida, eu parei, assim, falei,
qual foi a minha parcela, enquanto líder de quem me entregou o resultado, de responsabilidade naquele resultado que estava sendo entregue. Parei assim, sabe assim, eu dei 3 tapas assim na minha cara naquele momento, que eu falei, como assim eu tô julgando uma pessoa por um erro? E eu fiquei com vergonha de mim naquele momento, porque eu falo tanto de equilíbrio. E naquele momento eu fiquei brava. E aí eu respirei e voltei os meus pensamentos, né? Que eu não falei com a pessoa, eu não tive, graças a Deus, né? Também não seria grossa, não, porque eu sou uma pessoa boazinha. Mas eu sofri naquele momento de falar assim, um erro no processo da minha liderança fez com que o resultado do meu colaborador fosse medíocre, entre aspas, medíocre. Não fraco, satisfez. Fraco. Porque eu não me empenhei em treinar aquela pessoa naquilo que eu esperava que ela me entregasse. Fiquei mesmo morrendo de vergonha do que pensei, mas eu olhei pra mim e falei assim, tem jeito pra mim. Isso é autogestão. Tem jeito pra mim. Enquanto líder, tem jeito. Então, eu te ouvindo me inspira. E só para fechar a questão da autogestão, não é sermos perfeitos. Eu tenho uma frase que é uma crença e que eu carrego, eu gosto dela. Somos humanos demais para sermos perfeitos, mas não vamos nos acomodar na mediocridade. Então, assim, o sentir raiva, o sentir medo, o sentir tristeza, todas essas emoções, segundo estudos da neurociência, não existe emoção boa, positiva ou negativa. São emoções, ponto. Elas nos dizem alguma coisa. O resultado, as ações que nós fazemos a partir desses estímulos, desses sentimentos, é que sim, podem ser classificados como resultados positivos e negativos, não é isso? Isso aí. Então nós vamos sentir mesmo medo, raiva, angústia. Agora, o que a gente faz com isso é o que você fez. Então, Tadiá, parabéns, minha líder. Obrigada. Autogestão é sobre isso, é pensar, é se perguntar, Entendi. é o auto-coaching. Então, nós somos falíveis, nós somos imperfeitos, somos seres emocionais, vamos ter as nossas insatisfações, indignações, né? Esse final de semana eu ouvi até uma pregação falando sobre Jesus no templo, derrubando as mesas, entendeu? E tá tudo bem, porque ele também veio em corpo de homem e sentiu isso. Jesus chorou, Jesus perdoou, Jesus curou, fez tantas coisas bacanas, né? Mas Jesus também derrubou a mesinha do templo. Mas isso não pode ser um hábito, não pode se tornar uma prática. E quanto mais nós conseguirmos fazer a gestão emocional, eu não gosto da palavra controle emocional. Controle me lembra remédio, tarja preta. Verdade. Que às vezes a gente precisa e tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Mas eu gosto muito para liderança, para a vida, de gestão. Porque nós somos capazes de fazer gestão, de administrar o ambiente, o comportamento, as crenças, os valores, o legado e fazer nossas escolhas de acordo com a história que nós queremos escrever. Uau. Eu acho isso. Ai, que delícia. Obrigada. Muito obrigada por essa aula de liderança. Compartilhar, né? Muito obrigada. Foi muito bom ouvir sobre isso. Foi um acalanto para o meu coração. E nós somos, sim, é possível, nós somos capazes, sim, de fazer essa gestão. Essa aqui é a notícia boa. A gente vai ficando por aqui. E aí, você pode dar suas considerações finais, dizer para a turma aí como que faz para te encontrar? Vamos lá. Eu estou no perfil no Instagram isabeloliveira.coach. Amo mentorar líderes. Se você tem um desafio e quer compartilhar comigo, estou pronta para ajudar a você superar esses desafios. E o livro, como você tinha me perguntado,
Em breve estaremos fazendo aí o pré-lançamento. Está faltando só alguns detalhes de inserção de QR Code, de gravação da ferramenta. Não só o livro em PDF ou impresso, mas a ferramenta vai ser gravada em vídeos. E esse é um grande desafio meu, gravar vídeos. E por isso está demorando. Já tem algumas pessoas perguntando, porque fizemos alguns posts. E quando vai ser? Eu quero o livro. Calma que vai chegar, nós vamos vencer esse desafio de gravar a ferramenta passo a passo. Falou que é para conversar com pessoas aqui, por exemplo, com você, tá tudo bem. Agora, eu e a câmera, nós precisamos criar um relacionamento. E isso que está impedindo hoje o lançamento. O espaço aqui está aberto para quando esse lançamento acontecer, a gente falar mais sobre isso. Perfeito. É um assunto delicioso. Muito obrigada, minha amiga. Obrigada pelo Gratidão. seu tempo, pela conversa. E se você gostou, manda um aviãozinho, sei lá, clica para curtir, para compartilhar. Manda para alguém que está precisando ouvir isso. Pode mudar a vida de uma pessoa. Sim. Né? Foi um prazer e até o próximo Equilíbrio Cast.